Invincible. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Waketo Nakamura! E nesse episódio, Nakamura fica com ciúmes. Mas antes de a gente falar do episódio mesmo, quero trazer uma notícia que recentemente abalou muita gente. Recentemente, a dublagem brasileira de Nakamura passou por uma redublagem. Essa notícia não só pegou a mim, mas também pegou todos os telespectadores de surpresa. Pois a dublagem era recente, mas não é só meio que Nakamura que foi redublado. Mas também Demons of Shadow Hell, ou para mais conhecidos Yomi no Tsugai e Agent of Four Seasons, também passaram por uma redublagem total. E o detalhe ainda mais curioso é que eles não só foram dublados por um mesmo estúdio, na primeira dublagem pela Universal Siderúrgica, mas também foram dirigidos pela mesma pessoa, Beatriz Rodrigues. Apesar de não termos meio que a resposta do porquê isso aconteceu, tem a teoria que é possível redublar, a causa da redublagem e da mudança de estúdio tenha sido por conta da suavização meio que de algumas linhas de diálogo meio que dos episódios de Nakamura. E olha que eu nem percebi isso. Os três animes agora são meio que dublados pela Dublavídeo. Mas não se preocupem, pois a dublagem de Nakamura, a redublagem, mantém os dubladores do Nakamura e do Hiroshi, que são o Rodrigo Ribeiro e o Enzo Daneman. Só meio que os coadjuvantes que tiveram meio que as suas vozes alteradas. Para mais curiosidades, dê uma olhada nessa comparação dessas dublagens. Mas é claro. Ele tá lendo a minha Bíblia do Amor! Quem quer que seja deve ter ficado bem envergonhado pra vir pegar. Também não é pra tanto, né? Ficou envergonhado com toda razão! O que você quer? Ele tá lendo meu marmitinha! Sinceramente, eu acho que o dono tava com vergonha de vir pegar de volta. Mas, olha, eu vou te dizer que o dono é um pouco ingênuo em relação ao amor. Muito obrigado, Ian Gesteira. Você salvou a barra do nosso querido professor Tugiri. Agora, já indo pro episódio, ele começa com Nakamura lendo seus planos de se tornar amigo do Hiroshi. E aí ele vai rindo que nem um bobo apaixonado, porque no episódio anterior ele não só foi pra escola com o Hiroshi de manhã, como também saiu da escola meio que depois da aula. E agora só faltam algumas coisas meio que na lista, tipo almoçarem juntos, ouvirem suas músicas favoritas, se ajudarem mutuamente nos estudos. Tarefas essas que meio que vai ser difícil pro Nakamura. E já sente que seu objetivo é inalcançável. E nossas músicas favoritas juntos. O meu objetivo é deveras inalcançável. Mas calma lá, criatura. Nakamura lembra que no episódio passado, o Hiroshi disse que era fácil meio que falar com o Nakamura. E acha que ele tá perto pra se tornar amigo. E aí ele meio que vai meio que aceitando. Ah, eu vou conseguir. Eu vou fazer isso acontecer. E aí chega o Hiroshi, na qual ele vê um outro garoto meio que já o segurando pelos ombros. E o garoto em questão é o Takaute. Eu vou conseguir. Eu vou fazer isso acontecer. Bom dia, tropa. E aí, galera? Nakamura olha o Takaute ficando bem grudado no Hiroshi. E o Nakamura começa a desconfiar de como eles ficaram tão próximos assim. E aí as coisas começam só meio que a ficarem estranhas. Quando o Takaute começa meio que a pegar o braço do Hiroshi pra ver quão musculoso está. E vai deixando que ele toque no seu corpo. E inevitavelmente Nakamura desperta um novo sentimento. Ciúmes. Tô querendo ganhar uma Brasil. Depois, na hora do lanche, o Nakamura vê o Hiroshi junto com o Takaute de novo. E o menino pede pra que ele comia a comidinha dele. E o Nakamura não gosta nada disso. E até lendo mangás, o Takaute parece um pouco suspeito.
E o Nakamura não vai gostando nada disso. Ah. Tá, esse daqui é o chefão, e aí? Nisso, Nakamura vê que nessa situação tem que tirar medidas extremas. Então, ele passa a seguir o Hiroshi e o Takauchi enquanto eles passam pela escola. E ainda usando matinhos como disfarce. E aí o Nakamura vai observando. E nisso o Takauchi meio que pega na mão do Hiroshi. E isso ativa o ódio ciumento do Nakamura. Eu pude sentir a fúria do Nakamura nessa cena. Seu maldito cabeçudo! O que é que tá rolando ali? O que é que eu tô forçando os meus olhos a testemunharem? Nakamura jura que não vai perdoar o Takeuchi, pois ele planejou secretamente todos esses exemplos que ele queria fazer secretamente com o Hiroshi. E os eventos na qual ele planejou são meio que recontados, só que é meio que a cabeça do Nakamura substituída a do Takeuchi. E o Nakamura jura que sua vingança será maligna, pois a justiça, ela não tá dada a talaricos. Aí mais tarde temos os alunos limpando a sala e o Nakamura só vigiando o Hiroshi junto com o Takauchi. Hiroshi e o Takauchi estavam conversando sobre o peso do Hiroshi e o Takauchi aposta que ele vai conseguir levantar o Hiroshi. Aí o Takauchi meio que levanta o Hiroshi, só que ele levanta como se fosse num estilo noiva. Enquanto as meninas estão achando isso graça, o Nakamura deve estar pirando. E finalmente o menino decide fazer algo a respeito. Então ele meio que intervém. Já pode! Daí, em outro momento, temos o Takauchi mais uma vez tentando pegar na mão do Hiroshi. E o Nakamura mais uma vez sendo o salvador da pátria. E até na hora do lanche, o menino não dá folga pro Takauchi. E eu não sei vocês, mas extremamente eu tô achando isso muito satisfatório. Desculpem, amigão. Eita, você tá legal, Takeuchi. Ele fez de propósito, que eu sei. E aí, Takeuchi? Gostou dessa, seu desalmado? E nisso, parece que o Nakamura vai ficar com paz de espírito. Mas aí ele testemunha outra cena do Hiroshi e Takauchi compartilhando fones. E ainda que é música da opening! Ai, agora piorou. Mas, ao contrário da crença popular, o Nakamura não fica muito tempo nesse campo da vingança e pensa: peraí, talvez esse seja o tratamento normal que o Hiroshi dá pros seus amigos. Nakamura, querido, eu acho que esse termo de amizade é muito diferenciado. E nisso temos mais um devaneio do Nakamura, imaginando um dia chuvoso e tá lá ele e o Hiroshi, onde ambos dividem guarda-chuva. O Nakamura vai se imaginando como se fosse uma princesa. E enquanto isso, tá lá só o Hiroshi e o Takauchi só ouvindo uma música de boa como amigos, não é mesmo? É isso? Eu tô com uma oportunidade de ouro nas mãos. E aí, chega o Mukai, que já pergunta a pergunta de ouro que ninguém quer calar. O Hiroshi e o Takauchi estão namorando, já que estão na maior broderagem. E ainda bem que o Takauchi, apesar de desatento, ele não é burro, porque ele já percebe que tal comentário meio que irritou o Nakamura a ponto de virar um bichinho raivoso. E aí ele vai olhando pra ele e o Nakamura, pô, por que eles estão olhando pra mim? Aí o Nakamura pensa, peraí, ele tá fazendo isso pra me provocar, né? Mas não, eles não estavam olhando pro Nakamura. E o Mukai, como o grande Sherlock Holmes, percebe que o Takauchi tá querendo chamar a atenção de uma menina. E essa menina faz parte do grupo das Futoshis. A menina em questão é a Yuka. Então, retiro o que eu disse sobre você ter percebido os ciúmes e também, pô, eu não te chamar de burro. E Hiroshi até falou pro menino
Gente, isso não vai dar certo. Mas o Takauji fala que a Yuka é meio que ela é tarada por um garoto se chavecando. E também é o tipo dele. Mokai acha que não vai dar certo. O Hiroshi concorda. Mas o Takauji garante. E as meninas meio que já percebem o que tá rolando. E eles comentam, esses meninos estão muito grudadinhos. O Takauji fala, olha, Hiroshi, fica mais um pouquinho. Até a menina meio que troca ideia comigo. E aí que o Hiroshi fala, olha, mesmo que você acaba chamando a atenção, ela não vai querer namorar você, não acho? Cara, aqui o nosso querido Hiroshi foi brutal. Não sobrou nada pro beta do Takauji. Mesmo que você acabe chamando a atenção da Hamaoka, ela não vai querer namorar você, não acha? Brutal acabou pro beta. E Hiroshi já fala, olha, toma vergonha dessa cara. E enquanto isso, o Nakamura não aguenta mais ver o Hiroshi e o Takauji juntos. E o menino vai ficando muito, mas muito pé da vida. E só com mais uns gestos que o menino fica pistola. Eu tô muito, mas muito pé da vida. Muito, mas muito pé da vida. Solta a pistola. Eu vou pra cima. Nisso, o Nakamura se prepara no que ele acha que é um embate. Mas não, o Takeuchi vai falar finalmente com a Yuka. E o Takauji finalmente que pede a menina meio namoro. E a Yuka aceita. E ela mete uma condição. Chaveca mais meninos pra mim? Eu sujeito aceita! Mas só se você ficar de grudinho chavecando mais meninos. E no final, Nakamura só ficou perdido meio que no meio desse tiroteio. No final, Nakamura soube que realmente não tinha nada entre o Hiroshi e o Takauji, mas ele decide não mais baixar a guarda. Mas Nakamura sente algo estranho no ar. E aí o Nakamura vai descobrindo que hoje é o dia meio que dos inspetores meio que de conduta. São daqueles inspetores que verificam meio que o código de conduta e vestimenta dos alunos. E o Nakamura lembra de um caso onde deram um chilico porque é por conta de uma blusa desabotada. E quem meio que pega e sai da linha se ferra bonito. E são obrigados a limpar o banheiro. Mas claro que o nosso Nakamura é um santinho, já que ele segue todas as regras para não levar bronca. Mas o Nakamura percebe que o Hiroshi ainda não chegou na escola. Nisso, o Otogiri já chega, todo mundo se senta. Aí o Otogiri percebe que o Hiroshi, o Omori, que é um amigo de infância do Hiroshi, ainda não chegaram. E um dos alunos acha que eles devem ter ido para uma reunião no comitê. Aí que o Nakamura suspeita. Estão atrasando demais pra aula. E as suspeitas de Nakamura se confirmam quando ele ouve o Hiroshi meio que gritando. Pois ele foi pego pelos inspetores do código de conduta e vestimenta. Eles estão implicando o Hiroshi porque é por conta do cabelo dele meio que marronzinho. Eles acham que é pintado, mas não, ele meio que é natural mesmo. E a moça meio que tenta versificar a autenticidade disso, arrancando um fio de cabelo e cheirando ele. E nisso o Hiroshi meio que vai provocando a moça, assustando o coitadinho do Omori. E o menino nem vê meio que problema meio que no seu cabelinho. Menino rebelde. Ah, já sabemos quem vai ser o ativo o ativo na relação. Já entendi porque você me parou aqui. Mas você não acha que tá implicando demais com esse lance? Ai, Hiroshi do céu. É isso aí, e daí? Meu cabelo é mais clarinho mesmo, qual o problema? Os inspetores ficam com raiva e veem, talvez ele precisa de disciplina. E ela já exige que o Hiroshi fique de cabelo escuro. Bom, o Hiroshi meio que não fica satisfeito e fala, é o meu cabelo natural mesmo. E pergunta se faria um estrangeiro pintar o próprio cabelo. Então a moça decide raspar o cabelo do Hiroshi. E minha nossa do céu, essa é mais de... o Hiroshi ficou muito bravo aqui. Mas permaneceu firme e deixou seu cabelinho. E nisso, o Hiroshi é salvo pelo Otogiri. E nisso ele decide levar o Hiroshi, dizendo, olha, eu sou o professor, então eu decido discipliná-lo. Todos os alunos ficam temendo pelo Hiroshi, incluindo o coitado do Nakamura. E nisso tem essa cena onde parece que o Otogiri tá dando uma bronca daquela. Mas tá na cara que o Otogiri só tá tentando meter meio que um terror psicológico na cara dos inspetores.
atores. E, mano, até que o Otogiri é um excelente ator. Aí, moleque, o que você resolveu aprontar dessa vez, hein? Quem você achou que tava falando? Me desculpa. Eu vou ter que te disciplinar de forma exemplar. Nisso, todo mundo meio que o Hiroshi, o Otogiri e o Omori já vão pra sala. O Nakamura ficou preocupado. E o Hiroshi também um excelente ator, porque o menino tava feliz aqui, tava chorando. Mas não, o menino só entrou na brincadeira. Ah, você tá bem, Hiroshi? Hiroshi, tá tudo bem com você? Peraí, quer dizer que vocês estavam fingindo? Tem até um flashback onde os dois meio que claramente estão zoando os coitados dos inspetores fora de tela. Acho que o Otogiri merece todos os nossos elogios. Professor, eu queria demais! Nisso, o Hiroshi comenta como é bom ter um professor como Otogiri. E até queria ser professor como ele. E o Nakamura interpreta: Hiroshi? Pera, mas tá acabando nessa hora! Agora o Nakamura ganhou um novo rival. O professor! Olha, na minha visão, Hiroshi só vê meio que ele como um grande irmão mais velho. Mas é claro que o Nakamura e algumas certas pessoas interpretam isso de uma outra maneira. Não pula assim do nada, é perigoso. Desculpinha. E aí, em casa, e o Nakamura pensa: ah, meu Deus, o Hiroshi tá apaixonado pelo professor Otogiri. E aí, passa um comercial de proteína grande. E aí o Nakamura: eu tive uma ideia! O Nakamura compra essas proteínas só pra ficar moscrão. E temos um devaneio do Nakamura musculoso. Nakamura, olha esses músculos. Eu posso tocar? Eu queria ser que nem você. Eu posso carregar sua mochila sempre que quiser. O moleque começa a tomar essa proteína e ele pensa: ai, se eu malhar, eu vou meio que ficar mais sarado que o professor Otogiri. E ele bebe uma poção inteira, mas meio que o menino inicialmente passa mal. Pois parece que ele não seguiu a poção adequada. Aí o Nakamura já vai pra escola e a irmã já começa a desconfiar: eu acho que você não vai ficar bombado bebendo essa coisa não. Nisso, na escola, o Nakamura tá quase passando mal. E o Nakamura já percebe que exagerou na proteína. E o primeiro a perceber que o Nakamura não tá bem é o Hiroshi, que é atencioso. E o Otogiri fala: tá muito pálido e roxo. Nisso, o Hiroshi decide acompanhar o Nakamura até a enfermaria. E o Nakamura pensa: será que é porque esse responsável pela turma ou como que se considera meu amigo? E era a primeira opção. Não se preocupa, eu cuido do bem-estar da turma. Bem que eu imaginei. Os dois vão pra enfermaria. O Hiroshi percebe que o Nakamura tá devagar e fala: você pode se apoiar em mim. E o Nakamura: por que essas coisas acontecem só quando eu tô com o Hiroshi? E nisso, o menino já vai meio que vomitar meio que num banheiro masculino. O menino tá mal. E aí, o Hiroshi passa massagem na costa dele para que ele põe tudo pra fora. Você tá bem malzinho mesmo. Bota tudo pra fora, tá bem? E são graças às mãos suaves e gentis que o Nakamura vai se recuperando. Os dois já chegam na enfermaria e o Nakamura já se deita numa cama. E aí o Hiroshi vai ficar até que a enfermeira que tava fora na enfermaria volte. O Nakamura até pergunta: você não vai voltar pra aula? E ele: é que eu tô preocupado com você, Nakamura. E o menino foi de mal está para... ai, que delícia! Fica tranquilo, tô preocupado com você. Se quiser alguma coisa, dá um grito, tá? E enquanto ele vai falando que o Hiroshi é um anjo, ele se compara como patético. Nisso, o tempo se passa e o Otogiri meio que chega na enfermaria também. E o Nakamura só acorda ao ouvir a voz do seu rival. Então os dois decidem esperar a enfermeira meio que parou. Eles meio que deixaram o Nakamura melhor. Nisso eles vão conversando. E aí o Hiroshi pergunta se ele podia passar o seu número. E aí o Nakamura: E o menino tava meio corado ao pedir isso. E aí o Otogiri emenda essa. Seria o Hiroshi falando assim: você seria uma gracinha se fosse uma menina. E as reações do Nakamura são as melhores.
Hiroshi, falar isso seria uma gracinha se você fosse uma menina, sabia? O que você quer dizer com isso? Nakamura surta aqui, ele surta porque estão colocando contatos e ainda chamando pelo primeiro nome. Já que no Japão, chamar pelo primeiro nome significa intimidade. Mas aí o Nakamura, calma, estou falando de um professor e um aluno. E aí, o Otogiri manda, preciso dar uma puxada. E o Nakamura dá um gritinho de menino ao ouvir isso. Mas quando ele se refere a puxada é cigarro. Preciso dar uma puxada. E bônus pro Nakamura, que tem uma imaginação fértil, imagina o Otogiri como polvo. Ele quer puxar a bochecha dele? E a conversa, só sem contexto, só piora a situação pro Nakamura. E ainda bem que o menino só tá insinuado com o fato que eles estão ficando mais próximos. E o menino vai se puxando a autopiedade, que ele só quer ser enterrado vivo e que é um inútil frequente sem músculo. E aí, o Nakamura ouve uma conversa entre o Otogiri e o Hiroshi, onde o Otogiri pergunta aonde meio que ele vai na viagem da turma. O Hiroshi responde que ainda não. E aí, o Nakamura vê essa viagem com toda a turma como sua grande chance. E que ainda há esperança pra ele. E o episódio termina revelando que essa viagem vai ser em Yokohama. Em Yokohama. Eu conto ou vocês contam para vocês o que ocorreu recentemente em Yokohama. E nos créditos desse episódio, tocou Friday Chinatown. E essa musiquinha meio que é contagiante. Gente, esse episódio só foi o Nakamura sentindo ciúme. A primeira parte que foi muito engraçada do Takauchi fingindo homossexualidade com o Hiroshi foi muito boa, mas a segunda parte focada mais no professor Togiri e na relação do Hiroshi e nas suspeitas do coitadinho do Nakamura foi muito bom. E eu estou curiosa para saber sobre essa viagem de Yokohama, se o nosso menino vai conseguir ser amigo do Hiroshi. Bom, esse foi o episódio 5 de Vai Que É Tua, Nakamura. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Que eu muito busy e fui.